Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais este Papo de Transcritor, um bate-papo de transcritor profissional para você que tem alguma simpatia por este canal. Se você tem alguma simpatia por este canal, dê o seu like, compartilhe, inscreva-se e acione o sininho de notificação. Bom, recado dado. Pessoal, hoje eu gostaria de trazer uma ferramenta, é um recurso aqui do Word chamado autocorreção. E como é que a autocorreção vai nos ajudar na transcrição de áudio, tá? Então, como usar a autocorreção na transcrição de áudio por digitação, ok? Então vamos lá. Olá pessoal, bem-vindo de volta. Então vamos lá, como usar o autocorreção, recurso autocorreção aqui no Word para facilitar sua vida quando você for fazer uma transcrição na forma digitada, uma transcrição complicada na forma digitada, ok? Pessoal, a razão disso é o seguinte, tá? Uma hora de transcrição, não raras vezes tem 9.000 palavras, tá? 70 minutos, talvez chegue a 10.000 palavras, ok? E 10.000 palavras, a cada palavra digitada, por exemplo, este aqui, autocorreção, tá? Aqui, tá? Veja a quantidade de letras que tem, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Agora, em média, dá 5 toques, mais ou menos em média, tá? Entre várias palavras dentro de um texto, em média eu tenho encontrado 5 toques, fora a pontuação, ok? Então, o que acontece? Uma hora de transcrição você usa muitos dedos, tá? 9.000 vezes 5 você vai bater na sua tecla diversas vezes, 45.000 vezes. Isso por dia, tá? Um transcritor faz por dia. Quem tem a sorte de pegar uma hora de transcrição por dia, faz isso aí, tá? E para você ter um salário razoável, um ganho razoável com transcrição, precisa ter isso, né? Então, a gente tem que cobrar os dias que está parado dentro de uma transcrição de áudio, tá? Mas o assunto hoje é usar esse recurso chamado autocorreção para nós termos uma vida mais fácil como transcritor, ok? Então, para acessar isso, tá? Você vai aqui em iniciar, tá? Aqui, ó, arquivos, tá? Depois, você digita aqui, no final, ok? Opções. Opções. Certo? Então, ó, arquivo. Aqui embaixo, opções. Depois você vem para cá, ó. 1, 2, baixa aqui. Tá? Em revisões, tá? Revisões e depois autocorreção, ok? Então, revisões e autocorreção, tá? Eu vou marcar isso aqui, ó. Copiei, tá? Marquei aqui, dei 2 cliques, Ctrl C, vou deixar aqui, agora guardado. Então, eu vou aqui, ó.
tá? Autocorreção, tá? Então, olha, esta tela aqui deve permanecer como está. Para a autocorreção funcionar, esta caixinha aqui vai ter que estar ticada, tá? Substituição, tá? Substituir texto ao digitar, ok? Então, ao digitar Xalto, por exemplo, tá? Aí eu dou um Tab e eu dou um Ctrl V, ele vai digitar tudo isso aqui, tá? Então, Xalto, tá? Ok? Aí dou um Enter e ok, está cadastrado. Dou um ESC, ok? Então veja, lembra que eu chamei de Xalto, tá? Olha aqui, ó, repetiu a informação, tá? Então tudo isso para explicar o que, ó? Eu vou usar o ponto, tá? Para que ele não dê como retorno um texto, ok? Então essa vai ser a nossa metodologia aqui para apresentar as autocorreções, o cadastro de autocorreções ou o cadastro de atalhos, tá? Então, quando eu digitar AA, vai aparecer o A craseado, ok? Então, eu separei 500 atalhos que já me facilitam a vida barbaridade, tá? Já me facilitam a vida barbaridade e permite com que eu digite até 40% a menos em um texto, tá? Então, vamos lá. A gente vai apresentar e aí vai mostrando para vocês qual que é a ideia por trás dessa metodologia, ok? Então vamos lá. Aqui, ó. A ideia aqui, o princípio aqui é o seguinte: é não tirar o dedo, nem usar o dedo mais do que o necessário para fazer a transcrição, ok? Então, se eu digito AA, se eu fosse digitar a crase, eu teria que fazer o quê, pessoal? Eu teria que fazer... Opa! Eu teria que fazer o seguinte, ó. Eu teria que pegar o Shift, ir lá para o acento, depois largo, digito A e pronto. Às vezes eu corro o risco de errar, né? Tá? Então, olha aqui a operação, né? É Shift, acento para trás, tá? Acento, eu não sei como é que chama esse acento, tá? Mas crase, acento crase, e depois a letra A e o espaço, tá? Então, 4 movimentos para produzir apenas uma letra. E aqui, quando eu faço AA, tá? Quando eu digito AA e o espaço, eu economizei já uma letra, tá? Aqui, muitas vezes você vai acabar tendo um problema de espaçamento duplo, tá? Daí, espaçamento duplo, depois você dá um Ctrl U, substituir, espaço duplo por espaço simples, né? Aí dou um Alt I e substitui tudo de uma vez, tá? Então, dentro disso aí, dentro dessa lógica, não teria nenhum problema, ok? Então, a lógica é a gente fazer o menor número de digitações possível. Então, muitas vezes eu vou aproveitar a repetição, tá? A repetição de letras, por exemplo, para letras maiúsculas, por exemplo, ok? Então, à medida que nós formos percorrendo, tá? Nós vamos tendo uma ideia aleatória de como usar isso, ok? Ela não está em formato aqui de mais uso para menos uso, ok? Então, a coisa, tá? É uma expressão muito comum, eu coloco AC, tá? Ah, mas e se eu tiver antes de Cristo? AACC, antes de Cristo, ok? Olha só, né? Se eu colocar AC aqui, vai sair a coisa. Se eu quero antes de Cristo, AACC, ok?
antes de Cristo. Depois de Cristo, DDCC poderia ser, tá? Eu já coloquei aqui, porque DC, eu acho que eu não tenho nenhum atalho cadastrado, né? Então, na hora de cadastrar um atalho, tá? Eu tenho que tomar cuidado para não cair em uma armadilha, tá? Nos primeiros momentos, você vai ter um maior número de correções, mas depois de tanto usar, tá? Você vai acabar tendo um vocabulário próprio, ok? Isso aqui é uma sugestão de vocabulário ou a apresentação de um vocabulário muito particular que serve para mim, ok? Ah, mas eu posso colocar ponto AC? Pode, tá? Mas aí você anula a vantagem, né? Tem gente que coloca barra, né? Antes da palavra, né? Eu já prefiro não, tá? Eu já prefiro não, ok? Às vezes eu uso X, tá? Que é o nosso equivalente em dedo ao ponto, né? É o dedo anelar esquerdo, eu uso o X para brincar, ok? Então, olha, a empresa, a Z. Z é empresa, tá? Z, ok? Z é empresa, tá? Por que será que eu usei isso, tá? Porque muitas vezes existem... Eu faço muito transcrição que usa o termo empresa, tá? Então, Z era mais fácil para mim. Poderia usar o S? Poderia, mas o S eu separei para o C, né? C você, tá? S você, tá? C você, por exemplo, SV, C você, ok? Então, eu vou comentar os atalhos aqui, vai ser um encontro longo, tá? Você pode ir também direto e copiar, tá? Mas acho melhor você acompanhar, ok? Ó, agente é AG, ok? Mas e se eu quiser colocar agência bancária, tá? Então, AG, ponto, tá? Agência bancária, tá? Ou AGG, agência, ok? Vamos lá, a gente não vai, né? AGNV, a gente não vai, ok? E a gente vai, tá? Aqui, a gente vê, né? Aqui, esse V aqui, olha só o quanto que eu economizei, tá? Eu economizei no mínimo dois movimentos, né? O Shift e o acento circunflexo, depois o E. Então, aqui seriam 4 digitações e aqui eu só tenho 2, né? E aqui com o agente, tá? Eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em vez de digitar, teclar 7 vezes, tá? Eu teclo 2, né? Agente. Poderia colocar só gente? Gente, tudo bem? Né? Posso colocar gente, tudo bem, tá? Só o G. Aí você vê, agente, tá? Aí veja que eu não economizo tanto quanto se eu colocasse agente. Então, o que a gente usar de cachola para ir decorando esses atalhos é melhor, ok? Aí, a gente viu, a gente viu, tá? A gente viu. Eu às vezes uso a última letra, tá? Mas aqui poderia ser a gente vi, né? A gente vi, a gente vê, a gente viu. Mas eu coloco vu, ok? Por quê? Gostei, gostou, gosti, GI, gosti, tá? Então é por isso. A história, a ri. Por que a ri? Porque se eu colocar AH só, vai ter aquele né? Então, a história. Poderia colocar a história com S? Poderia, não tem nenhum problema, ok? A senhora, AX, tá? AX por quê? Já o AS existe, né? AS, que seria a senhora, tá?
substitui por AX, a senhora, tal, tá? Isso aqui vem da justiça, ok? O senhor, a senhora, né? Abordagem, ABG, tá? Olha, outra palavra legal, bagagem, BGG, tá? Bagagem, tá? Então, a GG é ABG é abordagem, tá? Aí a GG é agência também, ok? A GG, tá? Pode ser agência, tá? Poderia ser, tá? Eu posso usar, ok? Aqui, acreditar já é baseado no sufixo, tá? Sufixo itar, tá? Ou acreditar, tá? Então, itar. Acreditei, itei. Administração, ADM. Administrador, ADMO, né? Por que ADMO? Porque administradora, ADMOA, ok? Então, eu vou fazendo o meu cadastro e eu vou conferindo, tá? Administrador, ADMOR também, ó. Administrador, tá? Às vezes eu esqueço que eu cadastrei isso e cadastrei isso. Ou então eu percebo que isto aqui é mais longo que ADMO, né? Então, será que eu tenho um ADMA, tá? ADMA. Administradora, tenho. ADMA, ADBO. ADMOA, ADMO. ADMOR, né? Administrador, tá? Administrativo, admivo. Portanto, admiva é administrativa, tá? E aí tem os plurais, né? O administrador, por exemplo, admors, tá? Administradores, né? Admors, ok? Agora, eu posso também colocar, ó, administradores, né? Vira administradores, tá? Às vezes, durante a correção, eu posso perceber que eu tenho que digitar um ES, né? Então, eu já deixei cadastrado. Doors. Administradores vira administradores, tá? Então, veja que a palavra não existe e ele transforma em algo que existe, ok? Adma, advocacy, tá? Advocacia, tá? Advogado. Então, advogada, adva. Ok? Aí tem plural, tem um monte de coisa que você pode fazer e vai desenvolvendo os seus atalhos, né? Aeroporto, aerop, né? E se eu colocar aeroportuário? Estou transcrevendo algo sobre aeroportos e aeroportuários. Aeropo, ok? Aeropo. Legal? Eu posso cadastrar aqui, ok? Aeroportuário. Aí, enter. Aí, dou uma setinha para o lado. Tab, aeroportuários. Já cadastrei. Aeroportuária. Portuária. Enter. Setinha para o lado. Enter. Pronto. Já cadastrei tudo que se refere a aeroportuário, tá? Então, aeroportuário. Agosto, tá? Se eu colocasse, por exemplo, como auxiliar M na frente, M, mês de agosto, né? Mês água, viraria mago, tá? Então, eu falei, bom, para meses, eu vou usar a regra o seguinte, para meses.
agosto, janeiro, jan, tá? Porque às vezes isso é requerido também. Janela vira jan, janela, tá? Então, jan, JJAN, janeiro, ok? Então, agosto, tá? Ó, né? Tá? E aqui, tem 4, aqui, 5, 6. Aqui já economizei 1/3, né? Então, eu digitei somente 66%, tá? Agressivo, agrevo, tá? Consequentemente, agreva, agressiva. Agressividade, agressie. Olha, agressividade, eu não confundo, tá? Agressie, agressividade. Eu posso colocar, então, agressie. Mas como... Desculpa, acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Agree. Agressivamente. Agressivamente. Ok. Eu vou querer isso aqui, então, agressivamente, tá? Opa. Fiz alguma caca aqui. Vamos lá. Agressivo. Agressividade. Agressividade. Tá? IE é um sufixo de atalho que eu uso para idade, tá? IE. Tá? Então tá aqui. Vamos colocar aqui. Exibição. Modo web. Tá? Agressivamente. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Olha, eu economizo 9 dedadas, 9 tecladas, ok? Não, né? Não, tá? Olha o que eu economizei aqui, um ponto, tudo isso aqui, ó, tá? Eu consegui escrever digitando anal, né? Por que não anão? Porque anão vira animação ou anão, poderia virar anão também. Se, né? Por que aqui eu não coloquei o M, tá? Poderia ser Ana, né? Ana, poderia ser não, tá? E por que não pode ser an? Porque aqui é an, tá? Às vezes eu escrevo assim, ok? Ajuda, aju. Poderia ser AJ? Também poderia ser, tá? Então, veja aqui, AJ, tá? Eu posso ter mais de um atalho para a mesma palavra. A partir do momento que eu vou descobrindo que é possível encurtar, eu encurto, tá? Ajudante, ajue, ok? Então eu posso colocar AG também? Poderia, tá? AGE, tá? Mas eu não coloquei porque
eu acostumei mais com o ajoué, que é de ajudante, ok? Alguém, alguém. Algum, algu. Algumas, alguas. Tá? Olha só como eu economizo o M, tá? Algum, alguns. Pelo menos uma letra eu economizei, uma tecla economizei. Americano, tá? Se eu colocar ame, né? Ame vai dar a menina. Então, americano, amero. Amer. Poderia ser América, ok? Então, amero, americano, ok? Então, vamos colocar Amer. Novamente, aqui, depois vou para Amer, né? A América. Ok? América, Amer. Aí eu vou aqui e confirmo, ok? Americano, amero. Americaníssimo, amicíssimo. Amicio, tá? Olha, quem entende italiano, isso aqui já ajuda, né? Amici, acho que é amigo, né? Em italiano. Amicíssimo, uo, né? Amicíssima, tá? Amicia. Amigo, migo. Amiguinho, miguim. Tá? Amizade, amie. Ou amizê poderia ser também, tá? Amor, amor. E por aí vai. Animal, ani. E anis, animais, tá? Ah, mas e se eu queria escrever anis, tá? Anis, tá? Então, eu coloquei animais, anius. Tá vendo? Animais, tá? Anius. Aí vou formando meu dicionário. Apartamento, ó. Apartamento, tá? Por que eu uso o to, tá? O início e o final. Poderia ser parte, né? Parte. Mas aí parte já é mais fácil fazer como parte, ok? Então, apato. Da mesma forma, depato, tá? Departamento, ok? Apato, depato, ok? Aplicação. O que for ição, tá? Eu termino com i. Em geral, dá certo, tá? Aplicação, ok? Aplicar, aplir, tá? Arquitetura, arque pode ser também de arquivo, não é verdade? Tá? Então, arquiteto. Arquitetura, aquiura, aqui ó, aquiura, tá? Aquiura. Poderia ser arcura, poderia ser arcura, tá? Mas eu fui diminuindo, aí falei, para que o ar, né? O cura tá bom, tá? Aqui, crase, AAS, aqui é AAS, tá? AAS, aqui, as empresas, as Z, empresas, as Z, tá? Às vezes, 90% das vezes tem crase, ok? Mas e se não tiver? Às vezes sem crase. Eu posso fazer um loop, tá? Às vezes, ok? Aí isso aqui pode dar
às vezes A. Vai retornar às vezes, tá? Às vezes A vai retornar às vezes, sem crase, ok? Então, eu criei um loop, tá? Vezes. Às vezes A. Então, eu estou mexendo na letra A, então, às vezes, tá? Ah, nossa, mas é muito complicado. Olha, complicado é digitar tudo todo dia, tá? Isso é complicado. Então, repare que eu tenho isso aqui, ó, esta estrutura aqui, tá? Ele consegue loopar, ele consegue fazer loop disso aqui, ok? Assembleia ASS, poderia ser também ASSE, poderia ser. E ASE, poderia ser também com um S só, vamos ver? Assembleia. Também, aqui é ASE, virou as empresas, então não dá. Por isso que é ASS, ok? Assembleia. Assembleia, aqui, ASS ou ASSE, tá? Assessor, ASS-OR, né? Assessor, ASS-OR, tá? Tá aqui, assessor, assor, né? Poderia ser com um S só? Eu acho que sim. Não me ocorreu na época. Poderia ser. Tá aqui. Aqui eu economizei mais uma letra, né? E assessores, assors, né? Assors. E depois eu clico aqui, um S, aí eu posso criar um loop. Assessors é assessores, né? Então eu marco, vou aqui em arquivo, vou lá embaixo em opções, aqui em revisões, aqui tab, enter. O que a gente está vendo? Assessor, né? Assessores, ok? Assessores, tá? Atenção, ATT. E atenciosamente, hein, gente? ATT-E. Poderia ser. Porque o ATT é ascensão, tá? Atenção. Então, posso cadastrar aqui. A gente muitas vezes não finaliza, né? Atenciosamente e tal. Então, tá aqui, ó. Basta clicar, ó. ATE. O atenciosamente, aí você teria que colocar a letra maiúscula também, tá? ATT. Atenção primária. Isso aqui é de saúde, tá? Olha, ATEP. ATP, tá? ATEP. Atenção primária. Poderia ser ATTP? Poderia ser, tá? Atenção primária, né? Mas já vou colocar letra maiúscula. Então, é um nome, né? ATTP. Atenção primária. É em saúde, tá? ATT secundária. Atenção secundária. ATT T. Atenção terciária. Terciária, né? É terciária ou terciária? Acho que é terciária, tá? Ok? É legal para aqueles nomes de dinossauro, né?
aqueles nomes de dinossauro, né? Pleistossauro, tal. Então, tiranossauro, tá? Vamos lá. Automático, autoco. Poderia ser áutico? Poderia. Poderia ser álcool? Poderia. Álcool. Não tenho, tá? Mas, no calor da digitação, eu não penso muito. Se a palavra se repetiu 3 vezes em um texto, é porque ele vai ocorrer bastante. Então, você pode ir cadastrando. A terceira, a quarta, na quarta vez você já cadastra, ok? Aí você vai perceber que vai economizar bastante, tá? Automóvel, automóvel. Autom. Então, aqui é autom, tá? Automóvel. Avanço, avan. Bagunça, bagu. Bicicleta, bici. Bioquímica, bioqui. BO. Este caso aqui é interessante. Este caso aqui... Deixa eu só arrumar isso aqui que tá estranho. Tá? Bioqui, bioquímica. IBO. BBOO. Tá? Letras maiúsculas. Eu repito, tá? Eu repito, principalmente para sigla, ok? Por exemplo, ó, USP, tá? USP acho que não precisa. USP é um só, é tão fácil. BO, por que BBOO? Tá? Porque BO eu coloquei Bolsonaro, tá? Estava transcrevendo muito sobre a presidência da República, eu coloquei BO Bolsonaro, tá? Boa noite, Boan. Boa tarde, Boate, tá? E Bolsonaro também, Naro, ok? Lula, não tem como, né? Eu posso colocar Lula e em letra maiúscula já, né? Criar uma Lula. Tá? Brasília, Brasil. Cada vez, CDV. Cada vez mais, CDV-MA. Cada vez menos, CDV-ME. Característica, caracti. Poderia ser carac? Eu acho que poderia ser também. Será que eu tenho? Carac. Caractere, tá? Caractere. Eu estava escrevendo sobre número de caracteres, né? Então, carro. Aqui está repetido, né? Casa, CS, caso, CSO, tá? E casa, CSS, ok? Mas tem, CSS também tem problema de internet, né? Internet fala-se muito em CSS também. Mas você vai ajustando, vai corrigindo de acordo, né? Você pode inventar o atalho e apagar, excluir, incluir ou passar por cima, ok? Catolicismo, olha, esse aqui é legal, ó. Catolicismo. Catimon. Olha, apareceu bastante. Catolicismo. Catimon. Ou catolicismo, tá? Católico. Catô. Tá? Católica, catoa, poderia ser, tá? Catoa. Catoa, tá? Catoa, católico, católicos, né? Célula, celular, celular, tá? Ou pode ser também SLL, cell, tá? Então, poderia cadastrar isso, tá? China, ó, eu cadastro, escrevo China, mas toda vez que escrever China,
ele vai colocar a letra maiúscula, ok? China, tá? Aí eu economizo pelo menos um shift, ok? Chinês, chinao. Por quê? Chinês, tá? E chino, também. Chino, chinês. Por que chinao? Porque China, a chinesa, tá? Então, a gente vai tratando cada palavra, ó. Chinesa, China, a, tá? Cidade, si. Antes era cidade, ó. Eu fazia isso aqui. Depois eu coloquei cidade, cid. Depois eu falei si, porque tem poucas palavras que começam com si, né? Daqui a pouco o com virou C, tá? O com aparece muito, então eu preferi colocar, ó, cidade, CDD. Ciência, cienqui, tá? Poderia ser cien? Poderia, tá? Cienca, científica. Cienco, científico. Cinema, cine. Olha só esse aqui, ó. CO2. O segredo aqui é não tirar o dedo do teclado e digitar sem olhar. CO2, tá? Veja que aqui eu teria que colocar, apertar o quê? C e o O com o Shift, tá? Depois procurar o número 2. Mais fácil é a gente, quem aprendeu a digitar sem olhar o teclado, mais fácil é sempre deixar os dedos no A, S, D, F, G, H, J, K, L, C, cedilha, ok? Código do processo penal, tá? CPP, CPP. Por quê? Código do processo penal, CPP, eu posso ter colocado aqui, ó. CPP ou CCPP, tá? Código do processo penal. Não? CC, processo penal, tá? Ixi, me embananei aqui, tá? Ah, perdão. Aqui funciona como se fosse um PM, tá? PM vai dar Polícia Militar por escrito. Então, Código do Processo Penal, CCP, CCP, tá? Por exemplo, Código do Processo Civil, CPC, CPC, tá? Poderia ser, tá? CPC. Tá? Eu poderia já, CPC, poderia colocar com um maiúsculo já, tá? Não aparece muito aqui, porque aqui a gente o foco nosso não é advocacia, né? Combinação, combi, tá? Combustível, combo. Aqui está repetido. Como, CMO, tá? Como é, CMOE. Aí, aqui o loop, ó. Como é, CMOE. Como é, tá aqui. É a mesma coisa. Esse aqui o que é? Completamente, ó. Completar e. Completamente. Completar e. Tá? Computador, compu. Comunidade, como e. Comunitário, como o. Comunitária, como a, né? Como a. Concentração, com sem. Concorrência, com coa. Concorrente, com co. Ou poderia ser também com coe, né? Confiança, conf. Conforto, confo. Confe, conferência, tá? Congresso, congr. Conjunto, CJ, tá? Aqui caberia também colocar, ó, conjuntoc, para devolver CJ. Juntoc. Está escrito CJ
E aí, pô, mas eu queria colocar só o CJ, né? Então, para dizer conjunto tal, apartamento tal, apato tal, tá? Então, vamos lá. Conjunto CJ, tá? Então, veja, de repente, eu estou num texto, falei conjunto, aqui, puxa vida, aqui era conjunto. Então, eu volto, conjunto, ok? Porque eu queria dizer apartamento tal, apato tal, não, então eu queria só colocar apto, tá bom, então apto, né? Aperto apto 32, 23, conjunto, volto C, conjunto 21, ok? Sala, SL. Consciência, consci. Aqui está repetido, né? Constitucional, constil, tá? Consultor, contor, tá? Contabilidade, contabi. Contabilista, contaba, né? Contato, CTT. Conteúdo, conteúdo. Contratação, aqui é muito interessante, ó. Coal, tá? Contrato. Eu inventei esse atalho, contrato, porque eu tinha um coto, né? Eu não queria coto, porque a palavra coto existe, tá? Então eu falei, então coto, ou contrato só, tá? Então foi assim que surgiu esse contrato. Contratação, coão, contratado, codo, contratada, coda, contrato, co, ok? Contratou, contratei, coi, né? Aí, contratei, coi. Ou que, né? Aqui é aqui. Então, coi. Vamos lá. Ok? Carlos, ainda está na letra C. Pois é. Vamos acelerar? Cooperação, coop, tá? Cooperativa, coova. Coordenação, coord. Coordenado, coodo. Coordenador, cooo. Tá? Aparece bastante. Então foi a forma mais reduzida que achei para coordenador. Coordenadora, cooa. Corinthians, core. Criança, cri. Criminoso, crimoso. Tá? Criminoso, criminosa aqui no caso seria, por exemplo, tá? Crimosa, né? Cristo, Cristi. Critério, crite. Custo, cu. Palavra feia? Não. KU, gente. D aparece demais, tá? É demais, ok? Então, eu uso a palavra D. Pô, mas espera aí, e se eu quiser colocar a letra D? Shift D, vai sair D? Vai, tá? Aqui no caso, por exemplo, o abecedário, eu costumo fazer isso aqui, ó. YD é o D maiúsculo, tá? Então, YD, tá? D, YD, tá? Então, letra A, YA, letra B, YB. Aí a letra Y, YY, tá? E a letra Y, YY, tá? Defensoria Pública, DEPU, né? DEPU poderia ser deputado também, acho que sim, tá? Depende muito do texto que você está trabalhando, ok? Depois você vai se acostumando, ok? Demonstração, demons.
Ah, mas eu tenho textos em inglês. Eu preciso escrever textos em inglês. Por isso que tem muita gente que gosta de colocar pontuação, né? Como eu não sou um transcritor bilíngue, então eu não coloco pontuação na frente do meu atalho, tá? Para me facilitar no inglês. Para quem trabalha com inglês, é bom colocar ponto, viu, gente? Ou, colocar ponto nos atalhos em português, tá? Ou então você vai lá e desativa. Desativa no Word o atalho daquela forma lá que eu mostrei naquela caixinha, né? No começo deste encontro, ok? Aqui, ó, depato, né? Deputado, deputo, deputada, não vou colocar. Deputado federal, depuf, tá? Aqui, depu federal, depufê. Desafio, desafie. Aqui, desafio está repetido, tá? Ó, desse jeito. Então, ó, DZ, tá? Dezembro, DDZ. Lembra do mês? Agosto. Ago vira agosto. Já. Jan vira janeiro, né? Dezembro apareceu de novo. Aqui, Dina. Dino, tá? E se eu colocar dinossauro, né? Então coloca 2 N's, tá? Dinheiro, din, fala bastante. Antes eu fazia com din, com NH. Depois eu percebi que o din não existia também, tá? Então eu passei a usar din. Mas às vezes eu esqueço e coloco din com H, tá? Ó o dinossauro, dino, dobrei o E. Dino, né? Dino. Eu posso dobrar o I também, mas aí eu prefiro dobrar as vogais para acento, tá? Acento, qualquer tipo de acento. Crase, tio, tá? Discussão. Discussão com um S. Se tiver 2 S é discussões, ok? Ou então posso colocar um S aqui, fica discussões, vira discussões, tá? Dispositivo, disvo, né? 2x, tá? Ele me retorna com 2 entre parênteses. Isso é muito útil para transcrições jurídicas, tá? Em que a gente coloca o número em parênteses logo depois de mostrar como é que foi dito, né? 2 anos, 2A. 2 dias, 2D. Domingo, dom, né? Dom, tá? Domingo, dom. Do tipo, segunda, terça, quarta, dou uma gaguejada, ok? É igual mês, tá? Então você vê, eu coloquei essa característica no mês, e aí quando surgiu semana também, por analogia, eu já dobrei a primeira letra. DST, 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 só aparecia o assunto DST, porque era um congresso de medicina sobre DST. Então, DST, toda vez que eu coloco o DST, ele já aparece maiúsculo, que nem o USP, né? 2 coisas, 2 que, C, né? Então vem de 2 dias, tá? 2 coisas. Economia, econ. Economista, econta, tá? Por quê? Ecologista pode ser ecolta, né? Ok? Eficiência, efique. Eleição, elei, lembra do I? Ição, tudo que for ição, eu posso terminar em I, tá? Elétrico, elco, elétrico. E eletrônico, eleco, tá? Em si, tudo junto, economizei um espaço. Empreendedor, ó, zoor, porque Z é empresa, tá? Empresa aparecia bastante, então zor. Empreendedor, zor. Pode ser com 2 Os ou 1 O, tá?
A gente vai inventando, vai cadastrando, e se a gente esquecer, a gente cadastra de novo, e aí vai ficando um atalho à prova de erros, tá? Empreendedorismo, ZOMO, né? ZOMO. Empreender, ZR, tá? Empresa, Z. Lembra do AZ? Empresas, tá? Energia, Energy. Energia elétrica, NE, tá? Enfermagem, Enfig ou Enfime, tá? São dois, tá? Enfermaria, Infra, tá? Enfermaria, tá? Enfermeira, Enfa. Enfermeiro, Enfo. Enfim, Enfi. Tá? Engenharia, Eng. Engenheiro, Engo. E se fosse engenheira, Enga? Então. Entendeu? Entender, tá? Entendeu? Entu, tá? Era, ha. Escola, esco. Escola particular, escopa. Escola particular, apareceu duas vezes aqui. Escola privada, escopri. Também apareceu duas vezes aqui. Gente, às vezes a gente falha aqui. Escola privada, escopri. Escola pública, escopu. Escolar. Score. Skol. Também skol, né? Escolar, tá? Você vê, a gente vai inventando os atalhos e vai cadastrando. Um atalho pode servir para duas coisas. Especial, ESP, tá? Espacial, ESPA. Espaço. Especial pode ser, tá? Ou spec também pode ser. Espaço especial. Não aparece muitas vezes, então. Especialização, tá? Eu podia colocar espizão, né? Ou espizê. Poderia ser, tá? Especialização, ok? Aqui, no caso, eu coloquei só isão, tá? Isa, o. E ficou especialização. Isão, isado, especializações, especializações. Esse aqui é um loop, tá? Especializações, isaos, né? Especializados, isada, isadas, isado, isados. Tá vendo? Então, quando aparece essa expressão, tá? Isado, especialização, tá? Está bem, tá? Estado, stad, com 2 S's, porque é letra maiúscula. Stad sem letra maiúscula, stad, tá? Estados Unidos, EEUU, tá? EEUU, ok? E Estados Unidos, estômago, esto ou sto. Estranha, enha. Estranha, esnia, também pode ser, ok? Estudante, stue, de estudar, stur. Ou estudo, stu. Eu acho, erro. Erro. Tá? Palavras únicas que vão sendo compostas, tá? Eu acho, pode ser também, ó, eu a, tá? Mas aí eu prefiro este, sinceramente, tá? Eu acho que, é a que.
Eu acho que não. É aqui ne. É aqui sim. Eu acho que sim, tá? Eu não. Eu posso. Eu sei. Eu sim. Europa. Eu pá. Aqui, ó. Como eu sei que sempre vai ser maiúsculo, né? Então tá aqui. Eu pá. Tá? Evide, evidência. Evide, evidente. Evidentemente, tá? Aqui é um loop. Evidentemente vira evidente. Evidente, evie. Tá vendo? Esse aqui é um ponto fora de curva, tá? Evidentemente, evidente ou evie, tá? Existente, exie. Fábrica, fabricante, fabrie. Família, fã. Família, familiar, famir. Favela, fave. Por que não fave mudo? Porque fave mudo já está aqui, ó. Fave, favor, ok? Fave. Depois eu troco a ordem aqui, senão vai demorar muito. Favelado, favel. Favelada, favela, né? Fazer, fur. Felicidade, felie. Felizmente, felize. Felizmente, tá? Ferramenta, feta. Ferramentaria, fetaria, tá? Fevereiro, feve. Figura, fig. Fim de ano, FDA. Fim de mês, FDM. Fim de semana, FDS. Final de ano, FDAL. Aí, final de ano. Final de semana, FDSL, porque é final. Fotografia, fotog. Fotógrafo, fotogo. Fotógrafa, fotoga. Ou fotógrafo, fotoo. Frutinha, frutim. Função, fun. Funcionalidade, funcie. Funcionamento, funcional. Ao, tá? Aqui o O, em vez de evidentemente, evidentemento seria evio, né? Funcionário. Funcionário é funco. Funco. Aqui eu errei. Funcionamento. Fundamental. Fundal. Fundamento. Fundão. Fundamentos. Fundãos. Ah, e se eu estiver falando do Rio de Janeiro? Fundão. 2 Fs. Ok? Pessoal, mais ou menos é isso. Eu vou deixar aqui o restante dos atalhos. Vocês viram o mecanismo. Eu já notei que a maior parte dos meus truques estão aí, tá? A gente chegou nos 20, 30%. Tem até a letra Z, ok? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Então, pessoal, é uma forma legal de você ir diminuindo o número de tecladas que você dá no seu teclado para fazer a sua transcrição por digitação, beleza? É isso aí, pessoal. Então este foi mais um papo de transcritor, um bate-papo de transcritor profissional para você que tem alguma simpatia por esse canal. Se você tem alguma simpatia por este canal, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se e acione o sininho de notificação. Espero que você tenha gostado. Tchau!